Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para a nossa aula de arte, que está no quarto roteiro pedagógico. Então, abram aí o roteiro de vocês na página 24. O assunto de hoje é o cinema. Quem não gosta de cinema? É muito legal, né? Vamos ver aí onde surgiu o cinema. O cinema, ele é um sistema de reprodução de imagens em movimento, registradas em um filme e projetadas sobre uma tela. Crianças, o cinema surgiu a partir da fotografia. Então, antes do cinema, foi a invenção da fotografia. Depois, os homens perceberam que se colocassem a fotografia em movimento, ou seja, uma do lado da outra, formaria uma espécie de filminho, onde poderia passar ali a imagem do que eles queriam transmitir, a imagem em movimento. E o cinema, ele já nos 5.000 a.C., lá na China, os chineses inventaram o teatro de sombras. Quem aí já ouviu falar do teatro de sombras? Já nessa época mostra o interesse do homem em criar as imagens em movimento. E a partir daí só foram se aperfeiçoando. Mas o cinema ele foi inventado mesmo pelos irmãos Lumière, que são esses dois da foto aí que vocês têm aí na lição. Os irmãos Lumière, eles, em 1895, lá na França, eles inventaram o cinematógrafo, um nome bem difícil de falar, né? Que é uma espécie de filmadora movida a manivela, ou seja, fazia assim para filmar, né? E aí, a partir dessa invenção, só foi melhorando o cinema. Só um detalhe, no início, o cinema não tinha som, porque por falta dos recursos que nós temos aí nos dias de hoje, era muito difícil sincronizar o som com a imagem. Então, quando começou, o cinema ele era cinema mudo. E aí entra o Charles Chaplin, que foi um grande gênio do cinema mudo. Ele escrevia os filmes, dirigia, atuava, era um artista tremendo. E daí, lá nos anos, quer ver? Foi o americano Lee que conseguiu produzir uma máquina que era capaz de sincronizar o som e a fala, tá bom? Então, primeiro o cinema não tinha som. Depois, com o aperfeiçoamento, foram conseguindo colocar o som junto com as imagens. Então, é tudo isso que está falando aí nessa parte. E aqui temos alguns exemplos dos aparelhos que foram inventados para captar e reproduzir a imagem do movimento. Então, temos aí o cinematógrafo, que foi inventado lá pelos irmãos Lumière. Depois veio o taumatrópio, né, que vem do termo girar ou transformar. Depois temos o fenastiscópio, tá? Que é um aparelho formado por um disco com várias figuras desenhadas em posições diferentes. E o zootrópio, que é mais uma invenção que proporciona a ilusão de ver as imagens animadas. Crianças, nas atividades de hoje, vocês vão produzir aí um taumatrópio. Então, tem todas as instruções, eu peço que vocês leiam, passar o slide. Então, vocês vão produzir aí um taumatrópio. As instruções estão aí bem detalhadas. Se houver alguma dúvida, é só entrar em contato através do WhatsApp, ok? Vamos lá para o nosso próximo tema, que é a música. Vocês sabiam que a música, ela é universal no mundo inteiro? Vocês estão vendo aí 2 tipos de partituras de música. Partituras são as notas musicais escritas. Então, nós aqui no Brasil, ou os japoneses lá no Japão, se eles pegam uma partitura, eles vão entender. Porque as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si,
elas são iguais no mundo todo. Então, tanto nós como os japoneses, eles entendem. Por isso existem as partituras. O Mozart, o Beethoven, que foram os grandes compositores de música clássica, quando eles escreveram as suas peças musicais, eles utilizaram essas notas que estão aí, que são as que nós conhecemos hoje. Mas existem dois tipos de partitura, que são as partituras convencionais, onde as notas são essas que estou falando aqui, que são reconhecidas no mundo todo. E existem as partituras não convencionais, que são aquelas que utilizam símbolos. Nas partituras não convencionais, eles usam símbolos, uma espécie de legenda, para demonstrar um comando, ou seja, bata palmas, aí tem o símbolo da bolinha, estou dando um exemplo. Bata os pés, faça um som determinado. Então, esta é a partitura não convencional, tá bom? Nas atividades, nós temos aí escrita musical. Leia a partitura não convencional ao lado, seguindo os símbolos da legenda e emitindo o som que se pede. Então, aqui, ó, a estrela significa som da boca. O outro símbolo verde significa som da perna. E aquele símbolo redondo com um corte no meio, silêncio. Então, som de boca, som de perna e o silêncio. Reproduzam aí na casa de vocês. Na letra B, crie uma partitura não convencional. Poderá utilizar instrumentos de percussão ou som do próprio corpo. Então, você vai seguir aí o exemplo da de cima e vai criar a sua partitura não convencional, utilizando símbolos e legendas, ok? Crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo o que eu expliquei. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um beijo e até a próxima. Tchau!